Olá pessoal, sou o professor Ronaldo Granha, estamos aqui para mais uma videoaula do curso de Governança Corporativa. Hoje nós vamos falar da aplicação da Lei Sarbanes-Oxley. Convém você ter visto a outra videoaula em que nós explicamos o que é essa lei. Bom, naquele momento nós chegamos a falar sobre o impacto da lei, que ela obrigava as organizações que quisessem operar na Bolsa de Nova York a se adaptar aos seus 660 artigos, né? São vários elementos que estão ali, vai aparecer uma tabela daqui a pouco que mostra alguns desses elementos, alguns elementos significativos. Bom, a aplicação dessa lei, ela trouxe uma tranquilidade ao mercado americano e acabou gerando a necessidade que algumas empresas brasileiras se adaptassem aos seus a esses mesmos dispositivos, porque ou elas eram controladas de empresas que operavam na Bolsa de Nova York, ou são empresas brasileiras que estão operando diretamente na Bolsa de Nova York, através de um determinado título, determinados títulos que são abertos para esse fim. Bom, essa foi um processo bastante traumático. Eu mesmo participei de uma organização que teve que se adaptar rapidamente a esse contexto e movimentou realmente muitas interações. Vamos ver daqui a pouco que é bastante abrangente. Agora, a Comissão de Valores Imobiliários ficou até feliz quando ela viu essa lei, porque muitas coisas que estão lá preconizadas, a CVM, a Ambima, já obrigavam as empresas financeiras, já obrigavam empresas que estão na Bolsa de Valores a fazer aqui no Brasil. Lá não era obrigado nos Estados Unidos, passou a ser. Né? Em realidade, nós estamos até mais avançados em relação à governança do que estavam os americanos naquele determinado momento. Vamos entender um pouco mais isso. Então, assim, a lei ela estabeleceu um prazo de adaptação para as organizações. Tá? Elas tiveram, até a lei de 2002, elas tiveram até 2006 acho que as americanas tiveram até 2006 para se adaptar, e foi uma adaptação pesada, e as que estavam em outros países até 2007. Né? E realmente foi uma correria. A ANISE determinou que empresas de auditoria fizessem a avaliação da aplicação. Então, por exemplo, se eu tinha uma empresa, assim, 4 grandes empresas de auditoria externa, né, que é a KPMG, a Ernst Young, a Pricewaterhouse e a Deloitte. Então, por exemplo, se você era auditado pela Deloitte, uma das outras 3 era contratado para ir até lá para fazer a verificação da aplicação da Bolsa de Nova York. Foi mais ou menos assim, a Bolsa de Nova York pagava. Então, eles fizeram esse tipo de trabalho, e aí apareceu o quê? Era emitido um certificado que era apresentado na Bolsa de Nova York para você poder operar lá. Então temos uma característica interessante da Sarbanes-Oxley, que ela acabou por propagar as práticas de governança corporativa no mundo todo. É uma realidade, porque veja, a partir do momento que uma organização se adapta e adota a cultura, ela começa a contaminar os seus fornecedores, seus parceiros, porque se torna interessante para a gestão ela ter esses parceiros trabalhando nessas mesmas bases de governança, ou seja, até por entendimento de que a interação desses parceiros com a sua operação é tão grande que precisam também ser certificados para que a Bolsa de Nova York não aceite e concorde que a organização continue atuando na Bolsa de Nova York. Então, houve uma propagação da governança através dessa lei. Por isso que ela é considerada no mundo inteiro um marco da governança corporativa, porque ela efetivamente propagou, de uma forma positiva, práticas interessantes, práticas que protegem o interesse dos stakeholders. Né? Então, foi uma propagação do bem, muito positiva. O mesmo ocorre quando o país de origem, não há legislação semelhante. Então, quando você não tem legislação semelhante no país, você adotava a da Bolsa de Nova York. A CVM, como disse, ela ficou muito feliz com a Sarbanes, que muita coisa era interessante, e teve outras coisas que eram novidade que ela adotou ou não. Tem algumas coisas que ela adotou, assim, isso é interessante, outras, não, isso aqui eu deixo, as organizações decidem se vão adotar ou não. Ficou bem interessante. A lei também contribuiu para a expansão da cultura de governança, como eu já disse, e ela
Então coloca aquela questão que uma companhia nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil, é aquela questão das controladas. Se a empresa está trabalhando, uma empresa no Brasil atua ligada, subsidiária, controlada de uma empresa americana, ela tem que adotar os mesmos padrões, tá? É o que está basicamente colocado aí. Aí nós chegamos a essa tabela, eu sei que não está uma tabela muito fácil de ler, mas basicamente ela diz o quê? Quais são os temas que são interessantes. Então, por exemplo, ela fala: fixa de forma inquestionável a responsabilidade do diretor-presidente e do diretor financeiro sobre os controles internos da empresa. Então, como isso aqui era feito? Na bolsa, lá nos Estados Unidos, a empresa americana ela tinha que emitir uma carta assinada pelo diretor financeiro e diretor-presidente e registrar essa bolsa em Nova York, e o diretor estava dizendo o seguinte: eu me responsabilizo que a empresa está usando práticas de boa governança, está sendo transparente, os números são fidedignos, etc. e tal. E essa responsabilidade era registrada na bolsa de Nova York. E ele está se responsabilizando tanto pela empresa nos Estados Unidos quanto pelas suas controladas no mundo inteiro. Não preciso dizer que a auditoria das empresas, das subsidiárias no mundo inteiro, foi aumentada. Ela passou a cobrar, para dar satisfação aos executivos americanos, passou a cobrar o cumprimento das normas da Lei Sarbanes-Oxley para as controladas, né? E outras colocações estamos aqui, ó. Torna obrigatória a criação do Código de Ética a ser praticado pelas organizações. O Código de Ética é um instrumento muito forte para a governança, muito forte para o compliance, para o combate à fraude, para a responsabilização das pessoas. Tem outra aqui: obriga os auditores externos a ter responsabilidade de validar os controles internos. Então, passou a ser obrigatória a chamada Carta de Controles Internos, que os auditores, um relatório que os auditores desenvolvem no momento que eles fazem também o sua auditoria contábil. Restringe as formas de empréstimos para executivos sob forma de investimentos. Quer dizer, o executivo não pode chegar lá e ficar pegando dinheiro emprestado da organização para ele. Isso é restrito. Torna obrigatória a criação de regras para lidar com situações de conflito de interesse. Lembra aquele conflito de agência? É um tipo de conflito de interesses aquilo. Tem outros tipos de conflito. Por exemplo, será que eu posso contratar uma empresa que meu irmão é o presidente? Então eu posso chegar lá e contratar a empresa? Não, isso é um conflito de interesse. Não impede que ele seja contratado, mas não sou eu que posso decidir então essa contratação. Alguém tem que decidir, porque eu estou comprometido. Ele é meu irmão. Eu estou assim, socorro. Não posso tocar essa contratação. E aparecem outras situações. Proíbe auditores independentes de prestar serviço de consultoria. Isso foi um problema. Essas empresas que tiveram essas falcatruas todas que eu falei, quem fazia auditoria interna também prestava serviço de auditoria interna e outros trabalhos de auditoria. Isso foi vedado. Então você tem vários dispositivos, fala aqui de certificação de processos, serem documentados e certificados os processos que levam aos números de composição do balanço, fala sobre a necessidade de você ter a auditoria externa trabalhando. Então tem uma série de regras que, como eu disse, já existiam para a Comissão de Valores Imobiliários ou se tornaram interessantes ter. A apostila mostra essa lista em detalhe, eu recomendo você ler, recomendo você comparar com as práticas de governança da tua organização, né? Você pode até verificar se a sua organização é uma subsidiária de alguém que atua na Bolsa de Nova York ou então atua diretamente, e até buscar na página de relações institucionais da sua organização ou na sua intranet elementos de governança que estejam aí colocados. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.